Tá gravando? Pronto, aqui começou a gravação. Eu vou comentar sobre a atividade 1, ou melhor, vou falar sobre o conteúdo da atividade 1, que é este artigo denominado Matemática Zero. Então, nós vamos ver o conteúdo agora. Vou dar um zoom out aqui, para eu poder escrever na tela. E é o seguinte, agora, nesse momento, seria... então, esse artigo, ele é um artigo publicado numa revista com ISSN, é um artigo didático, certo? De colaboração aberta, inclusive. É um white paper, uma revista de Diamond Open Access. Depois, outro dia eu falo o que é isso. Então, o artigo, vocês já sabem, ele tem... Espera só um pouquinho, deixa eu colocar o fone, porque eu fico... Ok, então, vocês me ouvem bem, assim? Porque, assim, Alguém dá um ok em áudio, falando... Você está me ouvindo bem? Porque eu troquei o dispositivo. Sim, estou ouvindo sim, professor. Ótimo. De boa, professor. Beleza, obrigado. É porque eu prefiro colocar o fone e usar o microfone do fone, porque eu afasto o meu computador, né? Então, pode ser que ficasse um pouco mais baixo, que meu áudio está indo pelo computador. Olha, um artigo científico, ele tem... Esse aqui é um artigo didático, que é um artigo científico também, né? Mas didático porque ele não apresenta nenhuma descoberta científica nova, mas ele apresenta um conteúdo científico de uma forma inovadora. Então, conteúdo científico de forma inovadora, você conseguir escrever isso nesse formato, ele se transforma num artigo científico. Então, o artigo científico ele tem algumas estruturas. Ele tem um título, ele tem um resumo, ele tem palavras-chave, e ele tem seções, ele tem considerações finais, e ele tem referências. Então, algumas pessoas perguntaram, aqui no final, você vai ver, tem as referências. E as referências, elas têm alguns formatos, tipo a ABNT, e outros formatos que têm outros nomes, que eu uso esses outros aqui, numerado. Então, ele tem um número em colchetes, que se refere a esse número 1, se refere a este livro, né? O 2 é um outro livro, e o 3 é só uma referência onde tem o arquivo editável deste artigo. É uma questão técnica só. E eu pus no final o nome dos autores, que não é muito tradicional fazer isso, mas é comum fazer isso em ciência aberta. Artigos de ciência aberta como esse. Então, eu estou falando isso porque algumas pessoas ficaram com dúvida nessa citação. Então, sempre que você coloca em colchetes, você está citando a referência. Então, para essa frase, para esse item 5, eu citei as referências 1 e 2. Agora, tem uma outra forma de citar número aqui, mas é entre parênteses. Deixa eu ver se nesse artigo aqui eu fiz isso, ó. Então, por exemplo, aqui no item 27, note que esse 26 está entre parênteses. Então, quando está entre parênteses, é porque eu estou citando o item 26. Então, ele está dizendo assim, ó, o item 26 significa tal. Aqui no 29 está falando, o item 28 deve ser lido assim, tá? Só para diferenciar. O colchete você está citando referência e o parênteses está citando item. Então, aqui o resumo do artigo é que nós apresentamos notações. Aí aqui eu vou agora rabiscar à vontade aqui no artigo, que aqui para a gente complementar algumas explicações. Então, seria legal vocês abrirem a atividade 1 de vocês para... Eu vou ler, explicar, complementar item por item. Então, se puderem, assim que eu estiver explicando o item 1, quem tem dúvida do item 1, coloca no chat ou fala em áudio,
Vou deixar o chat aberto aqui também, então eu consigo ver o chat aqui também no computador. Porque aí é o seguinte, eu li todos os comentários de vocês, achei excelente. Essas atividades que eu passei foram muito bem sucedidas, na minha opinião. Assim, tanto eu como professor, como vocês, estudantes, eu acredito que foi um empreendimento muito bem sucedido, tá? Pelo nível de atividade, que eu achei muito legal fazer isso, recebi elogios de alunos também, e eu recebi uma qualidade de questionamentos sobre essa atividade que eu achei fantástico, excelente, assim, perguntas que eu jamais teria pensado, que é essa a ideia, né? A gente usar o poder da inteligência coletiva para fazer perguntas e melhorar o artigo. Então, depois eu vou implementar modificações nesse artigo para que ele fique melhor por meio das perguntas que vocês fizeram. Quem colocou ok em todas, porque entendeu tudo, não tem problema. É válido também, entendeu tudo, você põe ok, certo? Então, eu devolvi a atividade com nota máxima, também para quem só deu ok, e devolvi com nota máxima para quem fez uma, duas ou mais perguntas. Eu quero só enfatizar que eu recebi belíssimas, excelentes perguntas, tá? Para as 3 atividades. Então, assim, vocês estão de parabéns mesmo. Esse artigo 0, matemática 0, é para apresentar definições matemáticas. Ó, esses símbolos matemáticos, ele é importante, porque assim, a matemática, ela se utiliza, matemática é algo muito maior, assim, é algo grande, mas ela se utiliza de símbolos. Igual o português tem símbolos. Então, Oi. eu tinha entregado minha atividade, acho que foi no domingo ou na segunda. E aqui eu fui ver agora, estava que foi entregue com atraso. Que foi entregue hoje com Tá. atraso. Não, tudo bem, não se preocupa com isso, não. Eu não vou penalizar ninguém, não, por atraso. Eu Eu já vou tinha só. entregado. Aham. Certo, certo. Não, eu vou reabrir ninguém vai ser penalizada, nem penalizado por atraso, não. Pode ficar tranquila. Aí depois eu resolvo isso lá e coloco a nota. Eu coloco o prazo é importante, assim, para as próximas atividades. Aos poucos, eu vou apertando mais a questão do prazo, assim, sendo mais exigente aos poucos, só porque aí vocês já passaram pelo processo de ambientação e porque como tem prazo final para terminar a disciplina, vai ter prazo para fazer a avaliação e tudo mais, né? E o prazo é apertado, porque até dezembro finaliza, né? Então eu tenho que ser aqui como professor bem direto, sucinto. Por isso que criei o movimento, o artigo Matemática Minimalista, sabe? Então assim, igual o português, pode me interromper à vontade, tá? A qualquer momento. O português, ele se usa desse símbolo aqui, certo? São 3 pauzinhos, né, que vocês viram eu desenhando, que significa a letra A. E aí depois tem A, B, C, depois você junta, mistura letras, começa a virar palavras, mistura palavras, começa a virar frases. E aí o ser humano evoluiu maravilhosamente. Então, a matemática é a mesma coisa, ela tem símbolos, porque o que acontece? Antigamente não existiam símbolos, era assim, quando você queria escrever uma equação, eles escreviam no idioma, assim, x ao quadrado mais 7x menos 17 igual, escrevia em texto, né, do tipo assim, x ao quadrado menos 7x igual a 0. E aí falou assim, não, vamos regularizar isso aí. X tudo bem, né? É uma variável. O quadrado, vamos colocar aqui em cima dessa variável. O menos, vamos chamar esse sinal, essa barrinha aqui de menos. O 7 tem um símbolo aqui que representa o 7. O x já está aqui, x. O igual, não precisa escrever igual, porque criou 2 barrinhas. Uma barrinha é menos, 2 barrinhas é igual. E o 0 tem esse símbolo aqui. Então, para não ficar escrevendo em português, né, em texto, criou-se a simbologia. E aí,
é uma linguagem. A matemática é muito mais do que linguagem. Ela faz uso de uma linguagem, né? Que é o que a gente chama de notação. Então, quando eu estou falando aqui notação matemática, eu estou querendo dizer, e aí eu vou complementar, ó, são símbolos matemáticos. Isso aqui é notação matemática, símbolos matemáticos. Então, deixa eu falar uma coisa. Olha, eu estou passando aqui, eu estou no item 4. Alguém, então, abram atividades. Se alguém ficou com alguma dúvida no item 4, escreve aqui no chat, ou pergunta em áudio, que aí eu já complemento a explicação. Então, se ninguém escrever nada, eu vou seguindo. Não, ou também, além do que escreveu na atividade, quem ficar com dúvida, agora mesmo, né? A dúvida apareceu agora, escreve ou pergunta, eu já dou uma complementada, tá? Notação matemática. Então, eu vou pôr assim, ó, vou pôr num ok aqui, vou riscando, mas vão perguntando. Então, esse é o item 4. Isso faz parte da introdução. O 5, aí definições mais sofisticadas podem ser encontradas aqui nesses livros, que são livros de matemática pura. Então, o que é? Tem 2 livros aqui. Se eu clicar, ó, lá no PDF, é muito legal. Se você clicar no item, ele já te traz aqui para referência. Então, são 2 livros, ó, esse 1 e esse 2 aqui. Ele está em inglês, né? Mas não tem problema. Vocês sabem inglês também. E quem não souber inglês, não fica com medo, não fuja do inglês. Essa é a hora de aprender inglês. Usa o Google Tradutor só para palavras, só para você entender o que a palavra significa. O significado da frase faz você na sua cabeça. Porque se você só colocar para traduzir, é igual assistir filme com legenda em português. Você nunca vai aprender inglês, porque você vai ficar só lendo o português, tá? Então, isso aqui essa dica é mais para mais para o pessoal da física ou da química, que ama a matemática e quer entender a estrutura dela, que é a matemática pura. Então, isso aqui foi só uma referência para quem quiser se aprofundar. Então, ó, vamos começar aqui. Esse símbolo aqui, 2 pontos igual, ele... note que é o seguinte, tem autores... Tem vários livros de matemática e vários autores diferentes, então, às vezes, a notação que um autor usa muda um pouco da notação que o outro autor usa. Por isso que todo livro de matemática é mais a matemática pura que precisa ter uns símbolos que precisam ser definidos, né? Então, a gente já no começo define o que são os símbolos. E aí pode variar de um autor para outro, mas para esse nosso material eu estou seguindo essa anotação aqui. Que esse símbolo é lido como definido. Essa notação é quase que universal, assim, não vai mudar. É uma notação ou outra que muda, quando é um tio, assim, às vezes significa uma coisa, significa outra, tá? Mas isso em outros contextos mais da matemática pura. Então, esse símbolo deve ser lido como, definido como. Então, vocês entenderam bem a ideia. Ao invés de você escrever definido com, ó quantos símbolos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, que é um espaço também, 10, 11, 12, 13. Ao invés de escrever 13 símbolos, você escreve 2 símbolos, que é 2 pontos igual. 2 símbolos são equivalentes a essas 2 palavras aqui, definido como. Então, tem que memorizar é bom memorizar esses símbolos para entender os nossos materiais. Não são muitos, tá? Então, ó, item 6, quem tiver pergunta, pode colocar. Item 7, quem tiver pergunta, coloca no item 7 que eu vou falar melhor sobre ele. Aqui, note que, por uma questão técnica, ele ficou... É o seguinte, conjuntos numéricos são representados por letras maiúsculas. Só que, além disso, normalmente conjunto é representado por letra maiúscula, normalmente. Só que quando é um conjunto numérico, então você faz 2 barrinhas.
Aqui, ele fez a barrinha na diagonal aqui, mas não é mais porque o editor que eu utilizei, ele faz dessa forma. Mas quando você está escrevendo, tanto faz, você pode fazer como você preferir. Mas eu escrevo assim, que eu acho mais fácil. Você faz 2 barrinhas, faz uma diagonal e sobe, tá? Ele fez meio que assim, né? Se você achar mais bonito fazer assim, pode fazer também. Fica à vontade. Mas eu estou acostumado a fazer assim. Faz 2 barrinhas, certo? Então, aqui já comecei a utilizar essa notação. Significa. Então, este símbolo N com 2 barrinhas significa, é definido como conjunto dos números naturais. Então, significa que N, o símbolo N, foi definido como conjunto contendo os números naturais. Então, deixa eu ver o chat, nenhuma pergunta. Mais um item já foi. Aqui é um jogo, tá? Nós estamos num jogo de gamificação matemática. Então, a cada item que a gente risca, são mais conexões do nosso cérebro e são pontinhos que a gente ganha. Nós já ganhamos 7 pontos, porque nós já entendemos 7 itens. Agora, a próxima sessão fala de conjunto. Conjunto é uma reunião de elementos, de qualquer tipo. Por reunião, eu vou dar uma... Porque eu recebi dúvidas sobre isso, tá? É uma coleção. Não sei se alguém tiver mais... Eu estou de olho no chat aqui, tá? Bem aqui em frente aqui a vocês. Eu não vejo muito vocês, mas eu vejo o chat. Eu não sei outro sinônimo, né? Então, assim, é conjunto mesmo. Você junta alguns elementos, aquilo vira um conjunto. Se você estiver no mundo real aqui, você pega uma caixa, coloca livros lá dentro. Então, você tem um conjunto de livros. Se você tem uma caixa, coloca canetas, né, como os amantes da caneta, a Agatha Christie, eu, não sei se tiver mais alguém, por favor, se manifeste. A gente criar um grupo no Orkut. Tô brincando, os amantes da caneta. Então, seria um conjunto de canetas. Geralmente, esses elementos possuem propriedades em comum. Eu recebi uma dúvida, assim, quais propriedades em comum? Então, para dar exemplos, né, de propriedades em comum. Então, pode ser assim, pares, exemplos dessas propriedades. Pode ser, eu quero os números pares, eu quero os números primos, eu quero os números que são maior ou igual a 2. Então, assim, depois a gente vai ver melhor essas definições, tá? Estou só dando um exemplo. Ou então eu quero que seja frutas, faz um conjunto com frutas. Ou então eu quero um conjunto com cores. Então, por exemplo, você põe lá verde, azul, amarelo, laranja, no seu conjunto. Então, assim, um conjunto de frutas, ó, se eu puser um F maiúsculo aqui, que eu quero um conjunto de fruta, não, de cores, não vou fazer fruta. Então fica assim, maçã, laranja, tomate. Tomate é fruta, né? A pessoa acha que é legume, mas é fruta. Pera, lixia, eu não vou fazer porque eu não sei escrever. Banana, meu repertório de frutas aqui tá, ó, pêssego. Então, F é um conjunto de frutas. Tudo bem. Se alguém tiver dúvida, pergunta o 8. Só um instante. Tem uma aluna com dificuldade de entrar na sala. Envie o link ali, por favor, para ela, que ela está com um problema sério no e-mail institucional. Se ela entrar com o pessoal, eu autorizo aqui. Mas alguém envia o link da sala lá, por favor? Sim, então, aqui o 8 eu já falei. Né? Você pode construir conjuntos, enfim, eu já falei aqui. O item 10. Os conjuntos são representados por uma letra maiúscula do alfabeto.
seus elementos aparecem entre chaves e são separados por vírgulas. Então, a gente vai ver aqui embaixo. Ó, por exemplo, então o 10 já foi. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, que é a letra maiúscula com 2 barrinhas, em algum lugar, você separa eles e coloca eles dentro de chaves. Então, isso aqui, ó, esse símbolo chama chaves. Esse símbolo aqui chama colchetes. Ó, esse material que eu estou escrevendo, ele vira um PDF que vai lá para o Classroom, certo? Então tá aqui. O 11 também, ok. Então é simples. Você põe entre chaves e entre vírgulas. Você abre um conjunto abrindo chaves, igual eu fiz lá com as frutas, e separa os elementos entre vírgulas. Ó, note que isso aqui, ó, esse 1, ó, deixa eu permitir. Ó, esse 1, esse 2 e esse 3 são elementos de N. E aqui já está, acho que aqui embaixo já está falando, ó, N é um conjunto formado pelos elementos. 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3 são elementos. Ó, pronto, ganhamos 12 pontos aqui no jogo, na gamificação da matemática. Ninguém escreveu nenhuma dúvida, então eu estou supondo que a gente está contemplando as dúvidas. Temos 12 pontos até o momento nesse jogo. 13. Agora, o símbolo, esse símbolo U, ó, veja bem, muito, não tem como, esse aqui não tem como você não memorizar, porque é U de união, tá? Depois tem um outro símbolo, que é a interseção. Eu acho que eu não pus aqui, porque assim, ó, veja bem, só um detalhe técnico de algumas perguntas que eu recebi. Esse artigo, por enquanto, ele está bem minimalista. Eu coloquei só algumas notações que a gente vai utilizar com mais frequência. Então, ele não está completo, esse material. Não está completo. É um artigo minimalista. À medida que for necessário, eu coloco uma seção para interseção. Eu acho que eu não fiz isso aqui por enquanto. Mas, só para adiantar, esse símbolo aqui é a interseção. Então, para lembrar, se você não lembrar, você fala assim, eu lembro que tem um símbolo assim, e eu lembro que tem um símbolo assim. E eu sei que um é união e outro é interseção. Então, você já sabe que esse é união, porque tem o outro é interseção. Ele é utilizado, né, para unirmos. Então, união, nós vamos unir 2 ou mais conjuntos. Então, assim, no caso que... alguma dúvida, pessoal? Não precisa ficar com vergonha de perguntar. Tem que perguntar. Pode escrever, pode ligar o áudio. Não deixa passar nada, porque a matemática ela é cumulativa. Se você deixa passar uma coisa, pode voltar. Aqui nós estamos todos aprendendo, temos a dúvida, toda pergunta é pertinente, se a pergunta for básica ou não importa. A interseção, eu vou fazer um exemplo aqui, ó, de interseção. Eu vou fazer um exemplo, deixa eu abrir uma página, eu faço um exemplo. Deixa eu ver se eu já... Deixa eu finalizar a união, aí eu faço o exemplo de interseção. É o seguinte, então assim, no caso que C... Certo, eu vou responder então essa pergunta também, para que serve a interseção. A união, então tem assim, ó, o conjunto C, então suponha, né, no caso em que C seja a união do conjunto A com o conjunto B,
significa que C é a união dos conjuntos A e B. Estou só pegando aqui. Você vê como é grande escrever tudo isso aqui, ó, o tanto de símbolos que você usa para escrever, e olha como é compacto escrever dessa forma. Mas é o mesmo significado. E um exemplo. A união, ela soma. Então, por exemplo, você tem esse conjunto aqui com os elementos 1 e 2. Você tem esse conjunto com um elemento só, que é o 3. Quando você faz a união, você só soma. Você está somando. Então, deixa eu escrever aqui. É uma espécie de soma, tá? Vou pôr entre parênteses, porque é uma espécie de soma dos elementos. De quais elementos? Dos elementos dos conjuntos que estão sendo unidos, né? Dos elementos dos conjuntos que estão sendo unidos. E a interseção, como é que usa? A interseção, vocês vamos ver o que é primeiro, depois para que serve. Aí, se você tiver esse conjunto aqui, 1, 2, 3, e eu fizer a interseção do conjunto com 2, 3, 4, o que é interseção? Interseção é tipo de um E. Quer ver? Eu vou pôr aqui, ó. É uma espécie de E. Mas em que sentido? Quais os elementos que estão em ambos os conjuntos, os dois conjuntos? Por exemplo, o 1 ele está aqui, no primeiro conjunto, mas o 1 não está aqui. Então, eu estou riscando aqui só porque é uma aula, né? Mas você não precisa riscar, né? Quer dizer, digo assim, no livro não vai estar riscado. Quando o livro estiver explicando o que é interseção, ele não vai riscar. Eu estou riscando porque é uma aula. Então, 1 você não pega 1. O 2, ele está aqui e também está aqui. Então, a gente vai selecionar o 2. O 3 está nesse conjunto e está nesse conjunto. Então, nós vamos selecionar o 3 também. O 4 está aqui, mas não está lá. Então, nós não vamos selecionar. E aí, o resultado dessa interseção é o conjunto, porque assim, interseção de dois conjuntos vai dar um conjunto, então você abre chaves. Você vai colocar os elementos em comum, o 2 é em comum, o 3 é em comum. Então, a interseção desses dois conjuntos resulta no conjunto com dois elementos, o 2 e o 3. Tá? Perfeito. Aí, assim, essa coisa... Eu tô lendo aqui o chat, tá? Por isso que eu fiquei em silêncio. Isso, aí tem... pois é, não, essa dificuldade que alguns têm em conjunto é natural, certo? Ela não é trivial trabalhar com conjuntos. O conjunto ele tem o símbolo pertence, ele tem o símbolo contido, ele tem o contido igual. Não é trivial não, tá? Eu mesmo, alguns anos atrás, 3 anos atrás, eu comecei a estudar matemática pura e tive que rever, porque o contido ele tem uma sutileza quando é contido, quando é pertence, então não é tão tranquilo. Eu estou só apresentando alguns, eu não vou, assim, a gente vai ver uma matemática mais prática, então eu não vou precisar, nós não vamos estudar teoria de conjuntos aqui, eu estou só reapresentando alguns elementos para vocês saberem que existe, saberem mais ou menos, saber ler quando tiver escrito dessa forma, porque alguns símbolos a gente vai precisar, mas nós não vamos entrar assim muito em teoria de conjuntos. Aqui, ó, esse símbolo significa pertence. Então, não vou apagar esse aqui, não. Ó, então, por exemplo, eu acho que eu dei exemplo aqui, ó. Então, 2 pertence aos naturais, porque os naturais que a gente definiu, como é que nós definimos os naturais? 1, 2, 3. Teve várias dúvidas. Algumas pessoas perguntaram por que não colocar o 0 nos naturais.
você pode definir o zero nos naturais e você pode definir os naturais sem o zero. As duas definições são válidas. Você só precisa dizer qual que você está usando. Eu optei por utilizar os naturais sem o zero. Certo? Que também são os inteiros positivos, mas a gente vai chegar lá depois, no próximo artigo. Então, o 2, Professor, oi. mas aí, aquela questão, quando a gente não quer colocar o zero, não tem que colocar aquele asterisco não em cima do N? Então, ótima pergunta, excelente pergunta. Então, quando você coloca o asterisco, você está tirando o zero. Como os meus naturais já não têm o zero, então eu não preciso colocar asterisco. Porque, na verdade, é uma escolha pessoal. Assim, aqui, eu acho que no artigo seguinte, a gente vai entrar mais a fundo no... Aqui eu estou só dando um exemplozinho dos símbolos, né? Então, a gente volta lá, porque lá eu vou ter, no próximo artigo, eu respondo melhor sua dúvida, tá? Porque lá vai ter todos os outros conjuntos, e aí eu explico essa parte do asterisco. Se eu esquecer, você me lembra, mas são duas coisas. Eu vou explicar o do zero de novo e o asterisco, tá? Aqui eu estou só mais focando aqui nesse símbolo. Então, o símbolo... Então, pertence. Quando o símbolo tem um risco, é muito comum esse risco. Esse risco significa não. Não o que o símbolo significar, que nesse caso é pertence, mas tem um risco para o contido também, e assim vai. Então, por exemplo, o número 2 pertence ao conjunto naturais, então escrevemos assim. 2 pertence, porque assim, é importante assim, ó. Então, o pertence, quer ver? Eu vou escrever isso aqui, ó. Quando você tem um pertence, deste lado, do lado esquerdo, você vai ter um elemento. Do lado direito, você vai ter o conjunto. Ó, esse aqui é uma coisa que eu vou adicionar no artigo. Porque essa parte aqui, ó. Vou até fazer 2 asteriscos para eu lembrar de colocar no artigo. É uma informação importante que eu não tinha me explicado dessa forma. Quando você tem o pertence, o que está à esquerda é elemento, o que está à direita é conjunto. Por que isso é importante? Porque aqueles que forem se especializar na matemática e virem o símbolo do contido, que é um outro, o contido, o que está à esquerda é conjunto, o que está à direita é conjunto. Por isso que tem essa diferença entre pertence e contido. Então, pertence é elemento, conjunto. Contido, o que está à esquerda é conjunto, o que está à direita é conjunto, tá? Então, assim, eu vou colocando... Porque, assim, ó, é muito difícil. Essa turma, Fundamentos da Matemática, que junta Biologia, Química e Física, para mim é um desafio enorme, porque eu entendo as especificidades. A física precisa de uma matemática muito avançada, a química médio e a biologia menos. Mas como está tudo numa turma só, então eu tenho que fazer um malabarismo aqui para não... para ao mesmo tempo que eu deixar um material avançado para quem precisa se especializar, o material intermediário e o mínimo necessário para poder não reprovar, assim, ficar reprovando, você não ficar um curso muito difícil, sendo que a biologia precisa menos. Não sei se deu para entender, mas, enfim, mas ao mesmo tempo eu quero deixar a matéria... Oi. Uhum. Você pode dar Ana Cristina. você pode dar um exemplo de como esse pertence, ele seria elemento e como, em que caso ele seria elemento e em que caso ele seria conjunto? Ah, tá, perfeito. Ó, eu vou fazer uma seta aqui, ó. No item 18, então, o 2 é um elemento. Por que é elemento? Elemento é o que está, ó, elemento é o que está dentro do conjunto.
Então, o que está dentro do conjunto é dentro dessa estrutura entre chaves. Então, o 1 é um elemento do conjunto N, o 2, o 3 são elementos do conjunto N. Então, esse N é um conjunto, e esses números aqui, 1, 2, 3, são elementos. Então, quando eu coloco o 2 à esquerda aqui, eu estou dizendo o elemento 2 pertence ao conjunto N, que é o conjunto dos naturais. Então, se a gente for escrever essa parte em português, ó, essa parte aqui, escrita em português, significa o elemento, eu vou dar uma abreviada aqui, o elemento 2 pertence ao conjunto dos naturais, que é o N. Ficou clara? É claro, Ana Cristina? Eu acho que perguntou. Ficou, professor? Não, é que eu tinha entendido outra coisa, mas enfim, deixa pra lá. Isso daí eu já tinha entendido, é porque eu achei que você estava se referindo a outra coisa, mas enfim. Muito obrigada. Ah, tudo bem. Tá, dispõe. Outra coisa é o não pertence, porque o menos 12 não pertence aos conjuntos naturais, porque os naturais foram definidos como sendo positivos, tá? Por isso que o menos 12 não pertence. É uma mera questão de definição. Não pôs o negativo lá dentro, então o jeito certo de falar é assim, menos 12 não pertence aos naturais. Alguém ia perguntar? Eu. Mas quando a gente vem separar os elementos de um determinado conjunto e considerá-lo como subconjunto desse elemento, então, nesse caso, a gente já não coloca como pertencente a um outro conjunto, mas contido também, né? Você lembrou um caso. Eu dei uma simplificada aqui, mas é verdade, você me lembrou um negócio importante aqui, ó. É Marcos Vinícius, né? Na verdade, deixa eu dar tem uma diferença assim, ó. Assim, você me lembrou bem, eu estava simplificando, mas o lado esquerdo, o pertence, então do lado esquerdo você tem elemento, mas você tem casos que pode ser conjunto também. Mas o lado direito é sempre conjunto. No contido, é que ele é mais restritivo. O contido, do lado esquerdo, sempre é conjunto, do lado direito, sempre é conjunto. O problema é que o pertence pode ser, já que foi uma pergunta mais avançada, eu vou mostrar um exemplo avançado aqui. Se eu tiver esse conjunto aqui, 1, e dentro dele eu tiver um subconjunto que seja, sei lá, 1, 2, 3, e depois eu posso ter o 2 como elemento aqui, o 7. Vamos supor que eu tenha essa situação. Então, deixa eu fazer um risco aqui. Então, neste caso, eu diria que o conjunto 1, 2, 3, ele é um conjunto e é um elemento, deixa eu chamar isso aqui de M, de Marcos, que pertence ao conjunto M. Então, veja, aqui, esse 1, 2, 3, esse 1, 2, 3 aqui, ó, note que esse 1, 2, 3, ele é um conjunto, porque ele está entre chaves. Mas ele é um conjunto dentro de outro conjunto, porque tem outras chaves ali. Então, ele é chamado subconjunto. Então, esse aqui, ó, é um subconjunto de M, tá? Isso aqui é uma resposta, é um conteúdo mais avançado que eu estou passando. Quem não assim, não vou cobrar isso, mas é bom saber quem é da física. E quanto mais pessoas entenderem, melhor. Mas assim, não se desespere se não entender muito bem essa parte.
é um conjunto dentro de outro conjunto. Então, é um subconjunto. E nesse caso aqui, por isso que eu falei assim, agora nesse caso, esse carinha aqui, ele é elemento e conjunto. Porque ele é um conjunto que é elemento. Então, não é porque ele é... Então, não é só uma coisa... Então, foi excelente a sua pergunta, porque eu estava simplificando e esquecendo de contemplar esse outro caso aqui, tá? Que de forma mais precisa. Agora, o contido não, é conjunto à esquerda, necessariamente conjunto à esquerda e necessariamente conjunto à direita. É isso aí. Vamos perguntando que a gente vai só melhorando. Ó, o 19 foi, que é o tal que. Eu também recebi algumas perguntas sobre o tal que. Mas eu dei um exemplo no artigo... Não, foi aqui. Depois que eu juntei tudo, os símbolos, apareceu um exemplo. Ó, o tal que... Então, quando estamos lidando com conjuntos, é usual, a gente precisa dessa frase, dessa expressão, tal que, porque depois do tal que, a gente vai colocar propriedades em comum para todos os elementos, tá? Então, isso é importante. É em comum para todos. Em comum para todos. Então, é só isso. É o tal que, é porque você vai colocar lá dentro da estrutura de conjunto alguma propriedade que é válida para todos. Essa é a simbologia. Já vai aparecer exemplo. Então, isso aqui, ó, nós já estamos com 21 pontos no jogo da gamificação matemática. Há dois símbolos que significam tal que, certo? São eles. Tem até mais. Tem o ponto final também, quando se estuda lógica proposicional ou outros tipos de lógica, mas não precisa entrar nesse detalhamento aqui. O fato é que, sim, ou você pode usar os dois pontos, que vai significar tal que, dependendo do contexto, né, tá? E essa barra, mas o mais conhecido em livros do ensino médio é essa barra vertical. Eu só quero dizer, e vou utilizar os dois pontos, para que vocês tenham essa flexibilidade, essa amplitude, né? De saber que dois pontos também pode ser utilizado com esse significado. E aí, professor? Aqui, oi. E uma dúvida. Eu já vi também usar essa barra para outro tipo de definição, tipo dizer que o número barra outro número ser divisor de outro. Mas a minha dúvida mesmo é sobre os pontos. O que significa aquele sinal de 3 pontos, que às vezes nós vemos nos livros de matemática? Ah, tá. Nossa, quem que falou? Eu esqueci de olhar aqui o nome. Marcos. Marcos. Você faz física? Não, senhor, sou do curso de Química, por enquanto. Ah, tá bom. Então você está com perguntas bem avançadas, isso é ótimo. Peraí, você falou duas coisas importantes, de 3 pontos, aí da divisibilidade. Esses 3 pontos, como seriam esses 3 pontos que você está falando? Como que dispõe ele? Seria assim? Não? Isso. Eu acho que também tem 2 pontos em cima e um ao lado dele. Tipo um L. Tem várias maneiras de fazer esses 3 pontos na matemática, tá? Na matemática pura, na matemática aplicada ou pura. É o seguinte, tem esses 3 pontos indo para baixo, que você vai usar quando você está fazendo alguma coisa diagonal, que seja uma matriz e tal. Tem esses 3 pontos na diagonal crescente, que vai ser, dependendo do contexto, que nem o meu artigo lá dos números transfinitos, se eu quero mostrar que isso aqui é infinitamente... É um expoente infinito, ômega elevado a ômega, elevado a ômega, elevado a ômega, elevado a ômega, e nunca acaba. Eu faço esses 3 pontinhos crescentes aqui, tá? Esses 3 pontinhos, então falei esse é para matriz, algum contexto ali, esse muito contexto de expoente. Esse último vai ser também quando você estiver fazendo uma lista e falar que ela é infinita para baixo. 3 pontinhos, esses 3 pontinhos alinhados, eles basicamente...
Deixa eu trocar a ordem deles aqui, porque eles têm algo em comum aqui. Basicamente, ele quer dizer que você está indo infinitamente. Esse aqui, ele significa portanto, né? Então, se for esse que você pensou, é o portanto. Eu acho Então, também se que você vai formar... 3 pontos em formato de L. Certo. Deixa eu ver aqui. Assim? Isso. Eu acho que sim, já. Ou estou confundindo Tá. com o duplo ponto. Não, tudo bem. Esse aqui eu não sei mesmo. Mas a gente, se tiver, a gente depois olha. Mas pode ser que exista. Porque os símbolos são criados para poder... Você sempre precisa expressar uma ideia matemática. Você tá descobrindo conteúdo novo e precisa expressar e precisa definir esses 3 pontos em S, define. Você só explica aqui o que ele significa e usa ele à vontade. É por isso que a matemática é linda. Ela permite uma flexibilidade, uma coisa... Nossa, é maravilhoso. E agora, uma outra coisa importante que você falou, que pode dar exatamente, ó, essa barrinha, se a barra tiver em outro contexto, que não seja entre chaves, aí isso aqui pode estar significando que A divide B. A é um número, B é outro número, seja qualquer, não importa muito o número, mas A divide B. Então, assim, de fato, verdade, essa barrinha, ela pode ter o significado de divisibilidade, certo? Então, só que a gente vai, se tiver em teoria de conjuntos, ela é tal que. Daí tem outro símbolo importante, que é esse A de ponta cabeça. Esse A de ponta cabeça significa para todos. Eu não sei, viu, a origem, assim, desses símbolos. Alguns são muito intuitivos, porque a barra tal que é uma barra que está separando, né? Então, separa uma coisa da outra, separa o que está à esquerda e o que está à direita são as propriedades. A gente vai ver aqui. Mas outros símbolos, eu não sei assim como é que eles apareceram, até tenho interesse em saber. Certo. Pois é, aí, que nenhum existe, que a gente vai ver logo abaixo, ele é um E invertido assim, né? Por que invertido? Quer ver? Existe uma lógica, tá? O pessoal da matemática é muito inteligente, eles não fazem coisas à toa, não. Como o E normal, provavelmente você vai achar que é um conjunto, né? Por exemplo, se eu tiver assim, o conjunto A, não, não é nesse caso, mas enfim, então puseram o E invertido, para você não confundir com o E normal, que seria para conjunto. Então, isso não existe, mas eu só dei uma adiantada aqui por causa de significado. Para todos esse símbolo X, então, para todo, como é que se lê? Significa para todos os números X pertencentes ao conjunto dos naturais. Para todos os números X, porque são números aqui, pertencentes ao conjunto dos naturais. É muito compacto, é uma notação muito compacta que fala muita coisa. Então, se você comparar a quantidade de símbolos que precisou, olha a quantidade de símbolo que eu estou falando é letra, né? Quantidade de letras que precisou usar para falar, e olha a quantidade de letras para falar 1, 2, 3, 4. Com 4 símbolos, você falou toda essa quantidade de informação aqui. Então, é muito prático, você consegue olhar a coisa do global, assim, por isso que você consegue ter com mais facilidade descobertas matemáticas. Tá? As descobertas matemáticas, antigamente, quando não existia esse símbolo, não existia o símbolo do igual, o que eu falei antes. Você escrevia. Quando você passou a ter símbolos, a matemática evoluiu absurdamente, porque você já começa a ter outro nível de... É igual... se assemelha um pouco
a escrita, né? Antes da humanidade, antes da escrita e depois da escrita, é análogo a essa questão de não ter símbolo e ter símbolo. Esse símbolo E invertido significa existe pelo menos um. E aí tem umas coisas interessantes na matemática. Tem símbolos, tem um símbolo. Esse aqui é a parte avançada, tá? Que eu só vou falar como curiosidade. Se você puser uma exclamação, você vai dizer existe, significa existe exatamente um. Se você criar um símbolo que põe um maior aqui, você pode querer dizer existe mais do que um. Né, se você quiser simplificar. Se você quiser colocar um maisinho 2, existe mais do que 2. E aí, se você cria, a gente não vai precisar disso aqui agora, tá? É só curiosidade matemática. Mas eu já escrevi eu publico artigos em matemática pura, e eu precisei resolver exercícios em que eu precisava desses símbolos. E eu nem sabia se existia na literatura, então eu mesmo defini os símbolos parecidos com esse. Se você falar, existe um número ímpar, aí então tem um jeito de você definir um símbolo, mas você usa a mesma ideia do símbolo do existe, você só dá uma complementada no índice dele. Índice é o que fica aqui embaixo de qualquer símbolo, né? Então, mas assim, o básico que a gente vai ver aqui é esse símbolo que significa existe pelo menos um. Pode ter mais de um. Aqui, peraí, se eu for só... É isso, enfim, pelo menos mais do que um, ou pelo menos mais do que dois. Mas o que a gente vai ver aqui é só esse símbolo que existe pelo menos um. Não se existe, pode existir 2, 3, pode existir mais, mas existe pelo menos um. E aí você fazendo o risco nele, o risco vira o não, tá? Para o significado que ele já tinha. Então, não existe pelo menos um. Se não existe pelo menos um, não existe nenhum. Então, aqui no 26, existe um número x pertencente ao conjunto dos naturais, tal que x é primo. E aqui embaixo eu falei, ó, 26, ó, toda essa simbologia aqui está dizendo que existe pelo menos um elemento que é pertencente ao conjunto dos naturais, ou seja, pelo menos um número, tal que ele seja primo. Então, com isso, a gente finaliza mais 2 pontos. Deixa eu ver o chat. Tá, aí eu não estava vendo, agora eu estou vendo no chat. No item 21, dentro ou fora de um conjunto, os 2 pontos e a barra. Ah, tá, perfeito. É o seguinte, o item, a dúvida da Galpineia. No item 21, isso, é porque é o seguinte, ó, então, ó, a dúvida da Galpineia é muito, muito interessante, que estava dizendo, o tal que é 2 pontos e barra, se ele pode ser usado dentro e fora de conjunto, né? Então, por exemplo, ó, pode ser usado fora. Aqui no 20, eu acredito que aqui o 26 responda essa dúvida da Galpineia, que a gente está usando o tal que na forma de 2 pontos fora do contexto de conjunto. Então, você pode usar ele dentro e pode usar ele fora. O 26 é um exemplo que está usando fora, mas a seguir, a gente, nessa sessão, juntando os símbolos, que o pessoal meio se apavorou aqui um pouco, mas a gente vai retomar. Então, aqui eu estou usando o tal que dentro da estrutura de conjunto, mas você pode usar fora, tá? Ó, o 28 eu coloquei numa notação completamente matemática. Alguém quer perguntar? Galpineia? Professor, eu gostaria de saber por que você utilizou os 2 pontos, correto? No caso, eu poderia colocar a barrinha vertical no lugar de 2 pontos, já que ele tem a mesma representação? Pode sim, excelente pergunta, Galpineia. Eu vou responder as 2 perguntas que você fez. Okay. Olha só, no 28 é a mesma coisa, você usar barrinha ou 2 pontos. Você
você deve estar muito acostumado só com a barrinha, porque no ensino médio utiliza-se, eu acho que exclusivamente, nunca vi no ensino médio utilizar os 2 pontos. Então, excelente pergunta. É a mesma coisa, você pode escrever do jeito que você quiser. Por que eu uso os 2 pontos? É só porque na verdade, eu tô indo agora para o 2º ano do meu doutorado. Eu tenho doutorado em física teórica, estou fazendo um 2º doutorado em álgebra computacional, que é a parte da matemática pura. Então, ao entrar nesse doutorado, foi que eu descobri essa notação dos 2 pontos. E eu achei bonito saber, eu achei, assim, legal ter outra notação. Também, já juntando com a dúvida do Marcos, para diferenciar um pouco da divisibilidade. Então, o que acontece? Muita gente, nesses conteúdos mais avançados, de pós-graduação, de pesquisa, artigos, usa-se mais os 2 pontos, justamente para não ter a confusão da divisibilidade. Então, eu pus aqui mais para que vocês conheçam as 2 coisas, entendeu? Porque eu acho que quanto mais avançado os alunos da graduação tiverem contato, até com coisas lá do doutorado, que às vezes eu trago, quando eu oriento o aluno, eu trago assuntos avançadíssimos de doutorado, deixo ele didático, e a pessoa na graduação consegue entender um assunto avançado. Então eu acho isso muito importante, sabe? Mas eu usei para vocês conhecerem. Porque no nosso contexto não vai dar essa confusão da divisibilidade, porque não é a teoria de números que a gente vai estudar, né? Só quando é a teoria de números. Então esse P está dizendo que é um conjunto de todos os de X pertencentes aos naturais. Aqui tem uma linguagem subentendida, não tem aquele para todos, porque aquele para todos, você usa ele, você não usa ele muito dentro aqui, porque está subentendido. Porque quando você fala X pertencente aos naturais, tal que X é par, está subentendido que para todos os X naturais, você pega os pares. Então, não precisa aqui utilizar o símbolo para todos, porque se você usar, você ia sobrecarregar a notação desnecessariamente. Tá? Quanto mais notação você tem mais complicado vai ficando. Então, você podendo simplificar a notação com a mesma informação é melhor, tá? Então, assim, então aqui no 28 eu coloquei só símbolo matemático. Aqui está dizendo, 28 deve ser lido assim: P é o conjunto de todos os números X pertencentes aos naturais, tal que esses números sejam pares. Quem que vai ser o P? É o 2, 4, 6, 8, 10, 12, e aí isso até o infinito. Alguém mais quer perguntar? Porque nós liquidamos 3 em 1. Aqui, nós já estamos com 30 pontos no jogo da gamificação. O jogo da gamificação eu falo brincando que é uma redundância, porque gamificação já quer dizer jogo. E jogo Eu vi algo interessante aqui, de que parece que não tem como fugir de conjuntos, querendo ou não. Porque quando nós estamos trabalhando, por exemplo, com equações, sempre, em alguns casos, por condição de existência, por exemplo, a gente tem que usar uma certa notação. Principalmente toda vez que tem alguma expressão de uma fração, ele sempre tem que usar o denominador diferente de 0. E quando a gente faz essas expressões matemáticas, essas notações, nós estamos reduzindo o número de possibilidades de números e criando um subconjunto de todos, fazendo um menorzinho. Como, por exemplo, como você escreveu aí, X pertence aos naturais, tal que X é par. Aí já reduziu do conjunto dos naturais somente os múltiplos de 2. Aí já criou um outro novo conjunto. Ou seja, vai fazendo uma espécie de redução de conjuntos para um que a gente precisa trabalhar. Certo. Entendi. Exatamente. Você vai reduzindo, você vai selecionando aqueles elementos dos conjuntos que você precisa por alguma razão, porque você seleciona, porque você quer estudar a estrutura daquele conjunto específico que você acabou de criar, no caso esse aqui, os pares, né? Perfeito. Exatamente. A teoria de conjuntos, ela está dentro de tudo, da matemática pura inteira. Qualquer parte da matemática pura
você vai recair quase que inevitavelmente em conjuntos. Então, é uma estrutura matemática, conjuntos, que é muito, muito rica, muito robusta, para você conseguir avançar no conhecimento, né, matemático. E as considerações finais. Então, aqui as considerações finais é só para falar que apresentamos algumas definições e notações relacionadas à teoria de conjuntos. E aí, com isso, finaliza a referência. Eu já falei um pouco dela. Referência 1 e 2 é só para quem quer se aprofundar na matemática pura. Não precisa, para o contexto desse curso, vocês procurarem elas. É mais para quem quiser avançar, certo? Então, nós vamos passar para o próximo artigo, o próximo assunto. Se tiverem mais alguma dúvida, podem perguntar aqui, enquanto eu troco de artigo.